Você lembra como seus pais e avós se vestiam nos anos 60? Sabe por que um simples corte de cabelo podia levar um jovem à delegacia? No vídeo de hoje, 15 modas e costumes dos anos 60 que transformaram o Brasil e nunca mais foram os mesmos. Vamos reviver essa década revolucionária, quando roupas viraram manifestos e o guarda-roupa virou campo de batalha. Fique até o final para relembrar cada detalhe dessa época inesquecível. Prepare-se para uma viagem nostálgica cheia de memórias e emoção. A minissaia chegou ao Brasil e escandalizou famílias inteiras. Ninguém estava preparado para o que aconteceu quando a minissaia desembarcou no Brasil. A peça criada pela estilista britânica Mary Quant atravessou o oceano e causou verdadeiro terremoto. No início, apenas as mais ousadas se atreviam a usar aquele pedaço de tecido tão curto. As mães entravam em pânico ao ver as filhas saindo de casa com as pernas à mostra. Padres faziam sermões inflamados contra a imoralidade que invadia as ruas brasileiras. Jornais publicavam cartas indignadas de leitores que pediam intervenção das autoridades. Algumas escolas proibiram terminantemente o uso da peça em suas dependências, mas a juventude não queria saber de regras antigas e ultrapassadas. As moças costuravam escondido, encurtando saias quando saíam de casa. Muitas levavam roupas na bolsa e trocavam no banheiro da amiga. A minissaia representava muito mais que moda, era declaração de independência feminina. Usar aquela peça era dizer ao mundo que os tempos estavam mudando. As lojas de tecido vendiam cada vez menos metros de pano para saias. Os alfaiates reclamavam que as mulheres não queriam mais roupas tradicionais. A resistência foi enorme, mas a minissaia venceu todas as batalhas. No final da década, até as mais conservadoras já tinham cedido à novidade. Os homens usavam chapéu até JQ e a bossa nova acabarem com isso. Era impossível imaginar um homem elegante sem chapéu antes dos anos 60. O acessório era obrigatório para qualquer cavalheiro que se prezasse no Brasil. Sair de casa sem o chapéu era quase tão grave quanto sair sem calças. Mas tudo mudou quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da República. JK era moderno, jovem e não usava chapéu em suas aparições públicas. O presidente criou Brasília, trouxe a indústria automobilística e enterrou o chapéu masculino. Os brasileiros queriam imitar aquele homem dinâmico que prometia 50 anos em 5. Se o presidente não usava chapéu, por que eles deveriam usar? A bossa nova deu o golpe final no acessório já cambaleante. João Gilberto, Tom Jobim e seus amigos apareciam sempre de cabeça descoberta. Eram jovens, descolados e representavam o Brasil moderno que surgia nas praias cariocas. Os chapéus foram parar nos fundos dos armários de todo o país. As fábricas de chapéus entraram em crise profunda e muitas fecharam. Lojas especializadas que existiam há décadas simplesmente desapareceram das cidades. O chapéu virou coisa de velho, de gente ultrapassada e fora de moda. Uma tradição de séculos foi varrida em menos de uma década. As meias de nylon eram obrigatórias, caríssimas e viviam desfiando. Nenhuma mulher respeitável sairia de casa sem suas meias de nylon nos anos 60. As pernas nuas eram consideradas vulgaridade imperdoável em qualquer ambiente social da época conservadora. O problema é que as meias custavam verdadeiras fortunas para a maioria das famílias brasileiras. Comprar um par novo era decisão financeira séria que exigia planejamento. E o pior ainda estava por vir quando as meias começavam a desfiar. Bastava encostar em qualquer superfície áspera para o estrago acontecer. O fio puxado se transformava em escada que subia pela perna inteira. As mulheres desenvolveram técnicas mirabolantes para consertar os estragos. Esmalte incolor era aplicado nas pontas para impedir que o fio continuasse subindo. Algumas passavam sabão nas meias antes de vestir, acreditando que isso ajudava. Outras guardavam as meias na geladeira, jurando que o frio aumentava a durabilidade. Os truques eram passados de mãe para filha como segredos preciosos. As lojas vendiam kits de remendo especiais para meias danificadas. Costureiras especializadas ofereciam serviços de conserto por preços acessíveis. Jogar fora um par de meias com pequeno defeito era desperdício inaceitável. Somente no final da década, as meias finalmente ficaram mais baratas e acessíveis. A Jovem Guarda ditou a moda da juventude brasileira. Quando Roberto Carlos apareceu na televisão com seu visual inovador, a juventude brasileira encontrou seu rei. O programa Jovem Guarda explodiu nas tardes de domingo e revolucionou os costumes conservadores.
Os jovens queriam se vestir exatamente como seus ídolos da televisão. As lojas correram desesperadamente para copiar os modelos usados por Roberto, Erasmo e Vanderleia. As botas de cano longo viraram obsessão entre as moças de todo o país. Calças justas coloridas substituíram os modelos comportados das gerações anteriores. Os rapazes corajosos adotaram os cabelos mais compridos e as camisas estampadas. Tudo era permitido desde que fosse jovem, moderno e diferente. A famosa boutique Jovem Guarda abriu suas portas e virou templo de peregrinação fashion. Fãs viajavam de outros estados apenas para comprar roupas autênticas dos ídolos. Os pais conservadores não entendiam aquela febre e reclamavam dos gastos excessivos, mas ninguém conseguia resistir ao apelo daqueles jovens tão carismáticos. A indústria têxtil brasileira se reinventou para atender à nova demanda crescente. Cores vibrantes, tecidos sintéticos e modelagens ousadas dominaram as fábricas nacionais. O Brasil nunca mais seria o mesmo depois da Jovem Guarda. Uma geração inteira foi marcada por aquele movimento musical e fashion revolucionário. O cabelo comprido nos homens causava brigas, prisões e até espancamentos. Deixar o cabelo crescer era ato de coragem extrema para qualquer rapaz brasileiro da época. Os cabeludos eram perseguidos nas ruas como se fossem criminosos perigosos. Pais conservadores expulsavam filhos de casa por causa de alguns centímetros de cabelo. A polícia militar prendia jovens apenas por usarem madeixas abaixo das orelhas. Os delegados justificavam as prisões absurdas alegando vadiagem ou atentado ao pudor. Nas delegacias, os jovens eram obrigados a cortar o cabelo à força. Muitos apanhavam antes mesmo de chegar à cadeira do barbeiro improvisado. Era a humilhação pública cruel que servia de exemplo para outros ousados. Nas escolas tradicionais, diretores mediam o comprimento do cabelo dos alunos com régua. Quem ultrapassasse o limite estabelecido era suspenso ou expulso sumariamente. Os pais geralmente apoiavam as punições e ainda aplicavam castigos adicionais. A Batalha do Cabelo Comprido foi uma das mais intensas da década. Gangues de jovens conservadores atacavam cabeludos nas ruas das grandes cidades. Os Beatles eram culpados por toda aquela degeneração moral da juventude brasileira. Mas os jovens resistiram bravamente e aos poucos venceram a guerra cultural. No final dos anos 60, os cabelos já tocavam os ombros livremente. Leila Diniz e o biquíni grávida que chocou a nação. Uma foto histórica mudou para sempre a relação do Brasil com o corpo feminino. Leila Diniz apareceu grávida de biquíni na praia de Ipanema e provocou escândalo nacional sem precedentes. A atriz não via problema nenhum em mostrar sua barriga de gestante, mas o Brasil conservador quase teve um ataque cardíaco coletivo com aquela visão. Jornais da época publicaram a imagem como se fosse prova de crime hediondo. Cartas indignadas lotaram as redações, pedindo punição exemplar para a atriz atrevida. Os militares já não gostavam de Leila por suas declarações ousadas sobre liberdade. A foto do biquíni foi a gota d'água para muitos moralistas de plantão. Grávidas deviam ficar escondidas em casa, longe dos olhares públicos. Mostrar a barriga era assumir publicamente que tinha feito sexo. Leila desafiou todas essas convenções hipócritas com sua alegria contagiante. Ela simplesmente queria tomar sol como qualquer outra pessoa normal. A atriz corajosamente recusava os vestidos largos que escondiam a gravidez. Não tinha vergonha de seu corpo e não entendia por que deveria ter. A imagem de Leila grávida na praia virou símbolo eterno de liberdade feminina. Gerações de mulheres brasileiras se inspiraram naquela coragem para viver sem amarras sociais. As calças boca de sino viraram uniforme de toda uma geração. Quando as calças boca de sino chegaram ao Brasil, ninguém queria usar outra coisa. A modelagem que se abria dramaticamente a partir do joelho conquistou jovens de todas as classes sociais. Quanto mais larga a boca, mais estiloso era considerado o dono da calça. Os itusan, alfaiates tradicionais, recebiam encomendas específicas de clientes exigentes e vaidosos. A barra tinha que arrastar no chão para o visual ficar completo. Muitos jovens andavam literalmente pisando nas próprias calças sem se importar. O tecido se desgastava rapidamente, criando aquele visual surrado proposital. As mães desesperadas reclamavam do desperdício de ver roupas novas se destruindo. A indústria têxtil brasileira correu para produzir boca de sino em massa. Jeans importado, brim nacional, tergal, todos os tecidos ganharam a modelagem revolucionária.
As vitrines das lojas exibiam orgulhosamente aquelas calças de corte tão diferente. Era absolutamente impossível ser jovem e moderno usando calças de corte tradicional. Os mais velhos achavam aquilo tudo ridículo e exagerado demais. Como alguém podia andar com metros de tecido caro arrastando pelo chão sujo? Mas a juventude não se importava nem um pouco com a opinião dos conservadores. A boca de sino era sua, bandeira, e usavam com orgulho absoluto e desafiador. Mulheres não podiam usar calças compridas em repartições públicas. Parece absurdo hoje, mas mulheres eram proibidas de usar calças em muitos lugares. Repartições públicas exigiam que funcionárias usassem apenas saias ou vestidos. Bancos, escritórios e lojas tinham regras semelhantes contra as calças femininas. A justificativa era manter a moral e os bons costumes no ambiente de trabalho. Muitas mulheres foram mandadas de volta para casa por causa da roupa, perdiam o dia de trabalho e ainda recebiam advertências formais. Algumas foram demitidas por insistirem em usar calças contra as regras. A luta pelo direito de vestir calças foi batalha real e dura. Deputadas chegaram a ser barradas na entrada do Congresso Nacional. O episódio virou notícia e gerou debates acalorados sobre os costumes. Aos poucos, as regras foram sendo flexibilizadas nas grandes cidades. Mas, no interior do país, a resistência durou muito, mais tempo. As mulheres que ousavam usar calças eram vistas como masculinizadas, perderiam a feminilidade e nunca conseguiriam bons maridos. Esse tipo de argumento era repetido constantemente por vozes conservadoras. A década terminou com avanços, mas a batalha continuou nos anos seguintes. Os ternos de linho branco eram marca registrada do homem elegante. Nenhum tecido era mais sofisticado que o linho branco nos anos 60. Os homens elegantes não dispensavam seus ternos claros para ocasiões especiais. O linho era fresco, leve e perfeito para o clima tropical brasileiro. Usar terno branco era declaração inequívoca de bom gosto e refinamento. Os alfaiates mais conceituados trabalhavam exclusivamente com linho importado. Cada terno era feito sob medida, ajustado perfeitamente ao corpo do cliente. As provas duravam horas, com ajustes milimétricos em cada costura. O resultado era peça única que durava anos se bem cuidada. O problema do linho era sua tendência a amassar facilmente. Os homens passavam o dia ajeitando o paletó e esticando as calças. Mesmo assim, ninguém abria mão daquele visual tão característico. O linho amassado era aceitável, o poliéster jamais seria. Políticos, empresários e profissionais liberais adotaram o linho como uniforme. Nos casamentos, o noivo de linho branco era visão absolutamente comum. As mulheres suspiravam por aqueles homens tão elegantemente vestidos. O terno de linho branco definiu a estética masculina de toda uma era. A Tropicália transformou roupa em manifesto político contra a ditadura. A Tropicália transformou roupa em manifesto político contra a ditadura militar opressora. Quando os tropicalistas subiram ao palco pela primeira vez, ninguém sabia o que esperar. Caetano Veloso e Gilberto Gil usavam roupas extravagantes que pareciam de outro planeta. Plástico transparente, vinil colorido, cores impossíveis e combinações que desafiavam qualquer lógica conservadora. Cada apresentação era provocação direta e corajosa contra a ordem estabelecida. Os militares no poder não gostavam nada daquelas figuras estranhas e subversivas. Aquelas roupas eram consideradas afronta à moral e aos valores nacionais tradicionais. Os tropicalistas sabiam disso e usavam a moda como arma consciente. Vestir-se daquela forma era gritar contra a ditadura sem dizer uma palavra sequer. A censura não conseguia proibir uma camisa florida ou um colar extravagante, mas todos entendiam perfeitamente a mensagem revolucionária por trás daqueles figurinos ousados. Era a resistência criativa que driblava os censores mais atentos do regime. A roupa virou linguagem codificada para quem sabia interpretar os símbolos. Os jovens universitários começaram a copiar o visual tropicalista como forma de protesto. Usar plástico e cores psicodélicas era declarar-se abertamente contra o regime. A moda nunca tinha sido tão política no Brasil até então. Os tropicalistas provaram, definitivamente, que vestir-se podia ser ato revolucionário. Os saltos plataforma causaram acidentes e tornozelos quebrados. A moda dos saltos plataforma transformou as mulheres em equilibristas urbanas. As solas grossíssimas elevavam as moças a alturas nunca antes alcançadas. Quanto mais alto o salto, mais na moda estava a dona do sapato. Algumas plataformas chegavam a ter mais de 10 centímetros de altura.
O problema é que andar com aquilo era tarefa para profissionais. As calçadas irregulares das cidades brasileiras viraram verdadeiras armadilhas. Paralelepípedos soltos, buracos e degraus causavam quedas espetaculares. Os prontos socorros atendiam casos diários de tornozelos torcidos e quebrados. As escadas eram especialmente perigosas para as usuárias de plataforma. Descer degraus exigia concentração absoluta e movimentos calculados. Muitas moças tiravam os sapatos para subir e descer escadarias. Outras simplesmente evitavam lugares com muitos obstáculos. Os médicos começaram a alertar sobre os riscos daquele calçado. Jornais publicavam reportagens sobre os acidentes causados pela moda, mas ninguém queria abrir mão daqueles centímetros extras de altura. A vaidade vencia o bom senso na batalha cotidiana das calçadas. As cores psicodélicas desafiaram o cinza do regime militar. O Brasil vivia sob ditadura cinzenta quando as cores explodiram nas ruas. Laranja, pink, verde-limão e amarelo vibrante tomaram conta das vitrines. Era como se a juventude quisesse colorir à força um país sombrio. Cada roupa colorida era pequena vitória contra a monotonia imposta. Os militares preferiam o Brasil comportado, discreto e monocromático. Cores vibrantes eram associadas a comportamentos subversivos e perigosos. Usar roupa colorida demais podia chamar a atenção indesejada das autoridades. Mesmo assim, os jovens insistiam em vestir o arco-íris completo. As estampas psicodélicas chegaram importadas e foram rapidamente copiadas. Espirais, formas geométricas e desenhos abstratos dominaram os tecidos. Era impossível olhar para aquelas roupas sem sentir alguma vertigem. O objetivo era exatamente esse, causar impacto visual imediato. As lojas mais ousadas exibiam vitrines que pareciam alucinações coletivas. Os mais conservadores achavam aquilo tudo de muito mau gosto, mas a juventude abraçou as cores como forma de expressão e liberdade. O cinza da ditadura não conseguiu apagar o arco-íris da resistência. Os vestidos de festa com armação de arame eram obrigatórios nas formaturas. Nenhuma formanda ousaria aparecer sem seu vestido armado na festa. As saias volumosas, sustentadas por armações de arame, eram tradição sagrada. Quanto mais rodada a saia, mais importante parecia a formanda. Os vestidos ocupavam o espaço de 3 pessoas nos salões de festa. As costureiras especializadas trabalhavam meses em cada vestido sob encomenda. A armação de arame era construída primeiro, depois vinha o tecido. Camadas de organza, nil, tule e cetim se sobrepunham em volumes impressionantes. O resultado era a peça que parecia saída de conto de fadas. O problema era movimentar-se com aquela estrutura toda. Sentar exigia técnica especial para não amassar a armação. Passar por portas era aventura que demandava cálculos precisos. Muitas formandas ficavam presas em espaços apertados durante as festas. Dançar, então, era quase impossível sem atingir os parceiros próximos. A valsa de formatura virava coreografia de desvios e esquivas. Mesmo assim, ninguém abria mão daquela tradição tão importante. A foto de formatura precisava mostrar aquele volume majestoso. A roupa unissex tentou apagar as diferenças entre homens e mulheres. Uma ideia revolucionária começou a circular no final dos anos 60. Por que homens e mulheres precisavam usar roupas tão diferentes? A moda unissex prometia acabar com distinções que pareciam ultrapassadas. Camisas, calças e jaquetas seriam iguais para todos os gêneros. As primeiras peças unissex causaram estranhamento generalizado no Brasil. Homens não queriam ser confundidos com mulheres e vice-versa. Os mais conservadores viam ali mais uma ameaça aos valores tradicionais. A família brasileira estaria em perigo com essa confusão de gêneros. Algumas lojas arriscaram apostar na tendência internacional. Seções unissex foram criadas em magazines das grandes cidades. Os jovens mais ousados experimentaram as novidades sem preconceito. Casais namorados apareciam vestidos com roupas praticamente idênticas. A indústria têxtil ficou dividida sobre a viabilidade comercial da ideia. Produzir peças iguais para todos simplificaria muito a fabricação. Mas o mercado brasileiro ainda não estava totalmente preparado. A moda unissex plantou sementes que floresceriam nas décadas seguintes. A moda praia brasileira nasceu nessa década e mudou o mundo. O Brasil descobriu seu corpo nos anos 60 e não teve mais vergonha. A moda praia que conhecemos hoje nasceu nas areias de Copacabana e Ipanema. Os biquínis foram ficando menores enquanto o mundo inteiro observava. O que era escândalo aqui virou tendência internacional depois.
As estilistas brasileiras começaram a criar modelos exclusivos para nosso clima. Tecidos que secavam rápido, cores que combinavam com a pele bronzeada. A indústria de moda praia se desenvolveu como nunca antes no país. O Brasil exportava não apenas produtos, mas um estilo de vida. As praias cariocas viraram passarelas naturais de novidades. Fotógrafos internacionais vinham registrar as banhistas brasileiras. Revistas de moda do mundo todo publicavam os modelos criados aqui. O biquíni brasileiro virou sinônimo de ousadia e sensualidade. A transformação foi gradual, mas constante ao longo da década. Os maiôs tradicionais cederam espaço para modelos cada vez menores. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de mostrar seus corpos. A moda praia virou uma das maiores contribuições brasileiras à moda mundial. Qual dessas modas marcou sua juventude ou a história da sua família? Você ainda guarda alguma peça ou foto dessa época revolucionária? Se essa viagem pela memória da moda brasileira trouxe boas lembranças, deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa história. E se você quer continuar relembrando o Brasil de outras décadas, inscreva-se no canal e venha conosco nessa nostalgia.